O que nós vamos fazer hoje aqui, né? Na nossa live. Nós vamos fazer bruxinha, nós vamos fazer uma lua. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, olha, como eu gosto de trabalhar. Então eu sempre faço da seguinte forma. Eu escolho, faço o projeto, né, do meu bolo, que eu quero fazer, penso nele, que eu quero. E quando é algo, por exemplo, que eu preciso fazer com mais detalhes, eu até coloco lá, por exemplo, escrito lá no Google, bruxa, né, bruxinha, enfim, caveira, o que eu quiser. E eu recorto, né, eu vou imprimir e vou recortar o que eu quero, se eu não tenho um cortador. Por quê? Muitas vezes a gente não tem o cortador, não é mesmo? Então, assim, principalmente quando é algo que a gente, por exemplo, faz poucas vezes, né? Como é esse tema de hoje. Então, o tema de bruxinha, normalmente a gente só faz nessa época do ano, a não ser que eventualmente alguém possa pedir, né? Então, eu não tenho os cortadores, né, de bruxinha, então eu utilizei o recurso aí do Google, eu coloquei lá bruxinha, então eu recortei, assim, no papel, né, a minha bruxinha, e depois eu fiz o vazado, o detalhe aqui tá a bruxinha, né, que ela saiu assim, mas eu depois recortei o vazado aqui, ó. Eu fiz esse recorte vazado porque é esse aqui que eu vou utilizar. Se vocês quiserem utilizar esse aqui para recortar em cima da pasta preta, perfeito, pode fazer também. Mas eu vou ensinar para vocês como utilizar esse molde aqui. Se vocês tiverem, por exemplo, aquele molde de acetato, pode utilizar o molde de acetato, que vai ficar perfeito. Aí eu fiz outros detalhes também, fantasminha, né, que vai ser aí pro nosso bolo. Eu fiz isso aqui, morcego, né, também fiz. O gatinho, um gatinho preto. E aqui também uma caveira. Enfim, se você tiver habilidade de desenho, aí você pode utilizar, né? Pode fazer você mesmo desenhar, tá bom? Eu não tenho essa habilidade toda, então por isso que eu fiz dessa forma. Então eu decido lá o que eu vou colocar no meu bolo, né? Então eu escolhi esses elementos aqui para colocar no bolo. Eu já tenho algumas coisas que eu adiantei um pouquinho, mas eu vou mostrar para vocês como fazer esses recortes aqui, tá? Mas a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, eu vou começar com a minha pasta. Então aqui eu já tenho algumas pastas que eu já utilizei, né? As pastas coloridas. Eu vou utilizar sempre, coloca no saquinho plástico, tá? Eu vou utilizar aqui uma cor, vou pegar um pouco de um laranja assim, mas vou pegar um laranja mais escuro também, ó. Vou pegar um pouco menos. Porque nós vamos fazer uma lua. Então, você pode utilizar a pasta americana, ou você pode utilizar, porque a pasta americana, o ideal é para cobrir o bolo. Lembra que eu falei isso? Só que a gente pode utilizar a pasta americana pra gente fazer pequenos detalhes. Essa lua, eu vou fazer ela grande, então eu vou usar um cortador, ó. Só pra vocês entenderem aí o que eu vou fazer, essa minha bruxinha, ela vai ficar dentro aqui da minha lua, né? Não essa, nós vamos fazer a vazada, tá? Aí só pra vocês entenderem, então eu preciso aqui recortar a minha lua. E isso aqui eu vou colocar um pezinho no bolo. Então, para ficar firme, a gente faz uma misturinha. Você pode utilizar somente a pasta de flores, ou a massa de flores, ou a pastilhagem, porque vai te dar muito mais segurança, né? Ou você pode utilizar a pasta americana junto com a massa de flores. Ou você pode, por exemplo, colocar aqui, como é uma lua que não é muito grande, né? Não vai ter mais nenhum peso em cima, você pode colocar um pouco de CMC. Eu vou pegar aqui o meu CMC. Vou pegar esse aqui. Deixa eu ver se eu deixei um lugar aqui. Não, vou pegar esse. Então, você pode pegar aqui, vou abrir. Você pode pegar o CMC e colocar um pouco desse CMC. Deixa eu trazer isso pra cá. Vai ficar fácil aqui. Não, já abri aqui. Já deu tudo certo. Obrigada. Aqui, olha, eu vou colocar um pouco de CMC aqui na minha pasta. Isso aqui é o ideal, é que vocês façam com antecedência. E sempre, por exemplo, eu tô usando isso aqui, tô colocando CMC na pasta. Mas coloque numa quantidade assim, que você vai utilizar praticamente tudo. Porque quando a gente utiliza, coloca o CMC na pasta, ela resseca, né? Porque o objetivo é esse, é de deixar a minha pasta mais firme. Então ele vai tirar um pouco da umidade da minha pasta. Se eu coloco muito, né, faço uma grande quantidade, essa pasta ela não vai durar muito tempo, porque ela vai endurecer, mesmo que eu coloque ela dentro do saquinho. Vocês viram que a minha pasta sempre fica no saquinho, né? Ela vai endurecer. Por quê? Porque eu coloquei o CMC nessa pasta. Então, utilize, coloque, faça uma quantidade pequena, mesmo que você tenha que, às vezes, fazer um pouco mais, né, de pasta, mas para você não perder depois, né? Então, eu já fiz aqui, não é para fazer um laranja, aquele laranja muito forte, tá? Então, eu já coloquei o CMC na minha pasta, já massageei bem, e agora eu vou abrir a pasta. Eu vou tirar aqui um pouco a altura, né? Deixei todo o amassado para baixo, tudo aquilo que eu massageei eu coloquei aqui para baixo. E eu vou, deixa eu colocar meus desenhos aqui do lado. E eu vou aqui com o rolinho, eu vou puxar a minha pasta, eu vou abrir ela dessa forma, ó.
Então eu sei que o meu aro é desse tamanho aqui. Ah, e outra coisa que é importante falar. Esse aro aqui, ele tem 15. O meu bolo, ele tem 20. Então, meça lá o seu bolo, né? Veja qual vai ser o tamanho do seu bolo. Por isso que o ideal é fazer o projeto antes, né? Para você saber, eu quero fazer um bolo, por exemplo, de 20 centímetros. O tanto que vai ser de altura, por exemplo, 10, 15 de altura. O que eu vou colocar em cima desse bolo. Então, é bom você fazer o projeto antes. Então, aqui eu idealizei fazer o meu bolo de 20 centímetros. Então, essa lua que eu vou colocar em cima, ela vai ter 15. Eu não posso colocar uma lua de 20, porque senão vai ficar desproporcional, tá? Então, olha, eu abri a minha pasta e tá vendo esse nivelador aqui? Eu tô só com ele aqui, mas eu não tô usando essa medida do nivelador, porque ele é mais... a espessura aqui é menor do que a minha pasta aqui. Eu preciso que a minha pasta, ela fique um pouquinho mais grossinha, tá? Poderia até ficar mais grossinha que isso. Por quê? Eu tenho que introduzir depois um palito. Então, se ficar muito fino, eu não vou conseguir introduzir esse palito, tá bom? Então, eu venho aqui e vou marcar a minha lua, vou cortar. Sempre abra a sua pasta em cima de uma plaquinha, em cima de um tapete de silicone. Não dá para abrir, por exemplo, em cima de um mármore, porque ela vai grudar. E a pasta, vocês viram aqui, ó, eu volto com ela pro saquinho novamente, tá? Eu tô deixando aqui para vocês verem a pasta, mas eu coloco sempre no pote e deixo ela fechadinha, no pote fechadinho. Esse pote aqui também é da pasta da Arcolor, esse aqui é de 2 quilos, tá? Então, deixa ela sempre dentro do saquinho. Então, depois que eu fiz isso, eu posso acertar aqui um pouquinho, olha, para tirar a rebarba. E vocês viram que eu não coloquei nada na pasta, né? Não precisa colocar nada, tá? A pasta já vem pronta para ser usada, ok? E agora, eu vou utilizar aqui... tá aqui, ó. Eu fiz já uma colinha de CMC. Olha aqui a minha colinha. Essa cola, eu coloquei o CMC, coloquei 50 ml de água e uma colher de café. Misturei, ele virou um gelzinho. Ele fica meio emboladinho, mas depois você vai mexendo e ele vai ficando esse gelzinho aqui, ó. Tá? Aí eu vou molhar um pouco o meu palito, vou tirar o excesso, vou pegar até um papel toalha, tiro o excesso, porque às vezes a gente pensa assim, eu vou vou colocar bastante CMC, né, cola, pra colar mais rápido, mas não é assim que funciona, tá? Eu vou apoiar aqui, vou colocar a minha mão e vou girar. Vou fazer isso aqui, ó, e eu vou girar o palito aqui pra ele poder entrar. Por que que não é o ideal aqui eu ficar segurando essa minha lua? Porque senão ela vai sair o formato dela. Eu não preciso de colocar até na metade, tá ótimo. Não preciso colocar até em cima, tá? Aqui, se ficar um pouquinho mais gordinho aqui, não tem problema, porque a gente vai fazer um trabalho aqui em cima depois. Aí agora, eu coloco no lugar plano, de preferência em cima de um papel toalha, e deixo secando, tá? E deixar secar, é deixar secar mesmo. Se, por exemplo, o tempo estiver frio, né, ou chuvoso, aí demora bastante para secar. Demora mais ou menos aí, aproximadamente aí, um dia. Então, faça, por exemplo, à noite, né, para você poder utilizar no outro dia, tá? Se estiver chovendo, faça ainda com mais antecedência. Aí, o que você pode fazer foi o que eu fiz ontem. Aqui, em Belo Horizonte, está chovendo muito. Então, eu fiz a lua ontem, né, do mesmo jeito que eu mostrei aqui para vocês. Eu fiz a lua ontem, coloquei ela numa caixa de papelão, forrei, né, com papel toalha embaixo, e coloquei ela ali e fechei a caixa. Por quê? Para não entrar umidade. Normalmente, à noite, a temperatura cai e fica ainda mais úmido, né? E como tá chovendo, aí piora a situação. Então, eu fiz dessa forma. E hoje de manhã, eu já fui e olhei, ela já estava mais sequinha. Então, aqui é só você colocar no local sequinho, né, e deixar secar. Então, eu vou deixar ali a nossa lua secando pra gente fazer as outras coisas. Agora, eu vou fazer, por exemplo, o fantasminha. Então, eu vou pegar aqui a nossa massa de flores. Olha pra mim, Serginho, pra ver se tem alguma perguntinha. Pessoal, se vocês tiverem, obrigada, gente, pelos coraçõezinhos. Manda coraçãozinho pra mim, porque eu adoro coração. E adoro também quando vocês mandam aí esse aviãozinho aí, coloca esse aviãozinho pra voar. Então, eu tô acompanhando aqui vocês aqui do outro celular. Mas se tiver alguma perguntinha, vocês podem fazer, né? Podem me perguntar aí que a gente vai respondendo aqui. Obrigada, recebi coração, obrigada, gente. Muito obrigada. Quem não gosta de coração, não é mesmo? Então, olha, aqui é a nossa massa de flores, tá? Vou pegar um pouco dessa massa de flores. Vocês estão vendo que tá tudo dentro do saquinho plástico, né? Vou pegar um pouco da nossa pasta americana. Bom, minha mão tava suja, né? Meio amarelinha aqui da nossa lua. Aí vai ficar um pouquinho amarelinho, mas pouca coisa. Não vai não, que eu coloquei a outra pasta aqui. Então, pessoal, olha, eu vou massagear aqui
nossa pasta, eu coloquei aqui, fiz uma misturinha. Pasta americana e massa de flores. E eu vou mexer aqui, olha, vou misturar essas duas. Meio a meio, é que eu coloquei até um pouquinho mais da pasta de flores, mas pode utilizar meio a meio. Se você quiser fazer com a pasta de flores, com a massa de flores, pode fazer. Você consegue abrir bem fininho, mas não tem necessidade assim de você fazer, né? Porque normalmente a gente usa muito a massa de flores quando a gente vai fazer, por exemplo, flores, né? Ou detalhes que precisa abrir a pasta bem fininha, tá? E não é o nosso caso. Aqui a gente não precisa de abrir a pasta fininho. Então eu vou explicar aqui como fazer o fantasminha pra gente colocar em cima do bolo, pra gente fincar ele em cima do bolo e pra colocar na lateral, que é o que a gente vai fazer também, tá? Então, olha, eu já massageei aqui a minha pasta e agora eu vou abrir com o rolinho. Também eu não coloquei nada. E essa plaquinha que eu tô usando aqui é uma plaquinha própria mesmo para confeitaria, que, né, vocês conseguem comprar aí com certeza. Provavelmente vocês devem achar na Erval. E é facinho, muito prático de utilizar. Bom, vamos lá. Qual é a espessura dessa pasta aqui? Eu não preciso de abrir a pasta fininha, também não preciso de abrir ela muito grossa, tá? Depende do detalhe que eu quero colocar em cima, né, do meu bolo. Se eu for fazer para ficar em cima do bolo, eu também tenho que lembrar que eu também tenho que usar um palitinho, né, um araminho, para poder colocar e ele ficar suspenso em cima do bolo, que eu vou colocar ele ali, né? Se eu quero só para colar, eu posso fazer mais fino, tá? Então, o meu outro celular morreu mesmo. Gente, meu outro celular acabou a bateria aqui, mas esse tá firme aí, porque tá carregando ali, tá tudo certo, tá bom? Então, olha, abri aqui e eu vou recortar. Então, como que eu faço? Essa parte que tá aqui embaixo, quando a gente começa a abrir a pasta, ela começa, né, soltar um pouquinho a liga dela. Então, aqui embaixo, ela fica um pouquinho mais pegajosa. Então, é o ideal para mim poder vir com o que eu quero e colocar aqui em cima, porque é como se ele fizesse uma colinha. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, eu viro a pasta e coloco aqui, tá vendo que tá até mais brilhante? E coloco aqui. Aí eu faço o recorte que eu quero. Aí, pra fazer esse recorte, eu normalmente utilizo um estilete, né? E eu venho aqui, gente, não tem mistério nenhum nisso, né? Eu venho aqui, olha, e vou fazer todo o contorno aqui do meu desenho. Então, por isso que eu faço o desenho. Recorto lá, tiro o desenho. Se você tiver o cortador, é só abrir a pasta e aplicar o cortador, né? Muito mais fácil. Mas, se você não tiver o cortador, você não vai deixar de fazer. É só fazer isso aqui. Aí aqui eu venho tirando a pasta. Opa! Olha aqui se tem algum lugar que ainda tá preso para você soltar. E eu venho tirando a pasta para eu poder tirar aqui o meu fantasminha. Tiro essa parte daqui de cima. Ah, ele vai ficar meio feinho assim, né? Então, essa hora é a hora da gente alisar aqui, olha, pra gente tirar esse corte que a gente fez. Então, fica um corte muito reto, né? Opa! Então, eu venho aqui e vou alisar. Pode alisar com a mão mesmo, assim. Aí, eu vou pegar aqui uma esteca pra eu poder fazer os detalhes. Ah, eu coloquei ela aqui. Pra eu poder fazer os detalhes. Então, eu posso olhar aqui, olha, eu venho aqui e faço o vincadinho, que é da mãozinha dele ali. Aqui tem também, aqui embaixo, que é da roupinha. Então, o que não deu um recorte bom, não tem problema que eu consigo fazer aqui. E aqui em cima do gorrinho dele, ó. Da cabecinha dele, na verdade, né? Eu venho aqui e faço isso. Prontinho. Eu normalmente deixo secar pra depois colocar o olhinho e colocar a boquinha, tá? Então, é do mesmo jeito que eu fiz esse aqui, vocês vão fazer os outros também. Depois eu vou recortar esse, porque esse é no preto. Então, eu vou recortar só mais um aqui, olha. Que a minha pasta já tá aberta aqui, branquinha. Vou cortar esse. É da mesma maneira, do mesmo jeito. Você vem aqui e faça todo o trabalho aqui, olha. Em volta. Venha recortando. E faça quantos você achar necessário, tá? Então, pensa no seu bolo. Veja quantos seria o ideal para ficar no bolo. Quantos que você vai colocar na lateral. Quantos desses você tem que fazer para, por exemplo, colocar em cima do bolo. Então, aqui, tirei o fantasma. Essa pasta aqui a gente reutiliza, tá? Vou tirar só esse pranchadinho aqui. Essa ali a gente reutiliza. Aí vai fazer a mesma coisa. Pode vir até com a própria esteca aqui, olha. E vem alisando aqui para tirar as rebarbas, para ficar um trabalho mais bonito, né? Então, faça isso aí com calma. Aqui a mãozinha dele aqui, olha.
Então vai alisando bem. Se deixar, gente, eu fico aqui alisando fantasma a noite toda, tá bom? Porque eu gosto desse trabalho aqui e eu quero que fique bem lisinho, né? Aí fica aqui alisando aqui. Então pronto, olha. Vocês entenderam aí, né? Faça isso. Eu recorto todos primeiro, pra depois eu colocar o olhinho nele, tá? Então recorte todos os seus fantasmas, né? Todos os fantasmas que você vai colocar no bolo. Faça isso também com a caveira, recorte também, tá? Para vocês poderem colocar aí no bolo de vocês. Agora, eu vou utilizar a pasta preta, né? Vou voltar com essa pasta pra cá. Depois eu tiro ela daqui. E eu vou utilizar a pasta preta. Ó, vou pegar essa aqui pra vocês verem. A pasta, ela já vem prontinha. Vou tirar aqui, não vou tirar muito não, porque não vou usar tudo. Então, olha, essa pasta, ela é bem macia, ó. Essa pasta, você tem que colocar no saquinho plástico. Então, eu tirei essa quantidade aqui pra usar, mas essa que tá aqui, eu tenho que colocar no saquinho plástico. Então, o que eu faço? Eu retiro aqui, olha, pego a pasta e coloco no saquinho. Eu vou até fazer isso de uma vez, pra pasta não ressecar, tá? O saquinho plástico comum, desses que a gente usa normalmente na cozinha. Então, eu já tenho uma aqui. Eu já coloco de uma vez. E sempre a gente coloca, por exemplo, as pastas coloridas, uma em cada saquinho. As minhas ali estão juntinhas ali, mas só porque eu vou mostrar. Uma em cada saco plástico, olha. Venho aqui, fecho bem, tiro todo o ar. Eu gosto de, ou às vezes eu deixo na própria embalagem e passo um plástico filme aqui e coloco dentro de aquelas caixas plásticas grandes, né? Ou você pode colocar nos potes. Se você tiver os potes assim da Arcolo, você pode colocar no pote da Arcolo, tá bom? Os pedacinhos que sobram, normalmente é bom guardar nos potes. Ela, quando ainda tá assim, né, uma maior quantidade, você pode perfeitamente guardar ali e usar na própria embalagem. Eu recomendo que você passe um plástico filme para conservar bem fechadinho ali a pasta. E é para guardar no armário, tá, gente? Não é para guardar na geladeira, tá bom? Deixa no armário da cozinha que você normalmente usa. Olha, eu já massageei minha pasta. Essa pasta ela é muito macia. Então eu já massageei aqui a pasta. Depois eu lavo minha mão aqui para poder... Na hora que eu for mexer com outro branquinho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar esse nosso morcego. Esqueci o nome. Morcego. Esse nosso morcego. Então, é só a mesma coisa, tá? Abrir a pasta. Aí eu vou abrir um pouquinho mais grossinho aqui. E eu vou colocar o morcego aqui. Então, por exemplo, eu quero esse morcego voando em cima do meu bolo, né? Eu vou cortar e depois eu vou colocar ou um palitinho nele, ou então um araminho. Mas lembrando que... Aqui eu não virei, tá, gente? Porque essa massa, ela tá tão macia que ela já grudou, olha, o meu desenho aqui. Então, eu vou utilizar um araminho pra colocar. Gente, lembrando que eu tenho que avisar pro meu cliente, ou pra pessoa, né? Às vezes não é nem cliente, às vezes é da família mesmo, né? Às vezes a gente tá fazendo pra família. Então, tem que falar com o pessoal, olha, gente, tem uma estrutura aí dentro do bolo, né? Tem um arame, tem um palito. Porque senão a pessoa não sabe, né? Vai, por exemplo, morder, principalmente a criança. Ela vai pegar, achar bonitinho, é pasta americana, é comestível. Ela vai pegar e vai fazer o quê? Vai colocar na boca. Vai comer, né? Então, se tiver qualquer coisa dentro que não possa, tem que avisar, tá? Então, eu venho aqui e faço a mesma coisa com o morcego aqui, olha. Eu vou trabalhando e vou deixando ele ainda mais bonitinho. Quando eu tenho o cortador, eu também faço isso, porque às vezes o cortador, ele sai aquele corte muito reto, né? Então, eu gosto de deixar ele mais arredondado. Eu acho que fica mais bonito. Então, olha, eu fiz o morcego. Então, se eu quero fazer um morcego para colocar na lateral do meu bolo, eu posso fazer ele com a pasta mais fina. Posso abrir a pasta, deixar ela mais fina. Agora, eu quero colocar um araminho nele, ou um palitinho, então é nesse momento que eu vou fazer isso. Enquanto ele ainda tá úmido, né? A pasta ainda tá úmida. Você pode deixar secar bem, por exemplo, você vai colocar em cima do bolo, você pode deixar secar bem, para depois você colocar em cima do bolo. Então aqui eu vou escolher um araminho, esse arame aqui não é um arame muito grosso, né? Esse é até um arame fininho, porque eu quero que ele fique como se ele estivesse voando, né? Então, olha, eu vou introduzir aqui, na parte de baixo, que é essa parte aqui. O arame, se fosse um palitinho, seria a mesma coisa, é só introduzir aqui. Eu coloco um pouquinho, molho aqui um pouquinho, olha. Você vai fazer isso com todos, com, por exemplo, fantasminha, se você quiser fazer, também é a mesma coisa. Pode tirar um pouquinho o excesso e venho aqui e vou colocar o araminho. Como esse arame é mais fininho, você pode colocar ele até mais um pouco aqui em cima, né? Cuidado pra não vazar.
Olha, vai deixar ele assim, vai deixar ele secar dessa forma. Tá bom? Vamos supor que você queira colocar, por exemplo, o palito aqui no fantasminha. A mesma coisa, não pode deixar secar. Molhei o palito, eu venho aqui e vou rodando aqui, olha, e vou introduzindo o palito. Essa pasta aqui, ela tá mais firme, né? Olha, ela tá mais firme. Então, eu consigo pegá-la assim e introduzir o palito. E também é uma modelagem menor, né? Então, pessoal, feito isso, vocês vão fazer isso com todos, tá? Todos os fantasminhas, os morcegos, tudo que vocês quiserem colocar. O gatinho preto, eu não vou fazer o gatinho, eu tenho um ali, depois eu mostro pra vocês. Não vou fazer o gatinho, mas o recorte também é a mesma coisa, tá bom? Então, deixa secando, por exemplo, a gente coloca lá pra secar junto com a nossa lua. Deixa eu colocar ali pra secar. Eu preciso lavar a minha mão pra eu poder mostrar pra vocês como fazer agora a abóbora e o chapéu, tá? Que é bem rapidinho. Só lavar minha mão. Prontinho. Então, agora eu vou fazer o chapéuzinho da bruxa e vou fazer também a nossa abóbora. Vou fazer o chapéu da bruxa. Vou fazer um roxinho. Vou fazer esse roxo aqui. Ele já tá até com... A pasta já tá mais firme, porque eu coloquei também, fiz aquela misturinha com CNC para ela ficar um pouquinho mais firme. Vou utilizar esse aqui. Então, toda vez que você tirar a pasta da embalagem, você vai massagear bem, né? Para depois você fazer os seus recortes, para você poder abrir a pasta, enfim. Vai massagear bem, ó. Tô aqui massageando, eu gosto de fazer como é um pedacinho pequeno. Dá para fazer tranquilamente. Se fosse um pedaço maior, né? Eu faria aqui na mesa, ó, tá? Então vamos lá. O chapéu, gente, é coisa muito fácil, muito simples. Eu vou pegar aqui, vou fazer ele maior, porque vai, né, dá para visualizar melhor. Então, eu peguei um pedaço, vou fazer uma bolinha. Então, dessa bola, vou deixar ela bem lisinha. Olha, fiz uma bola. E essa bolinha agora eu vou fazer uma coxinha. Então, eu faço assim, ó. Vou fazer uma coxinha. Mas uma coxinha alongada. E agora, eu vou fazer aqui embaixo, vou dar uns beliscões assim, olha. Vocês já estão visualizando aí um chapéu, né? E vou apertando bem. Aí eu vou dar o formato aqui que eu quiser. Por exemplo, se eu quiser mais fino aqui, é só ir apertando mais. Se você quiser, pode colocar também em cima daquelas placas que a gente coloca para bolhar, que é uma espuminha. E você vem com uma esteca, né, que é redondinha, e vai fazendo aqui em volta para abrir ele mais. O meu nem precisa, porque ele já tá bem fininho aqui na lateral. É só se você quiser ele mais fino. Se você quiser ele um redondo aqui bem certinho, é só você colocar um cortadorzinho aqui, vai cortar e vai ficar bem redondo, tá? Pra você colocar na cabecinha, por exemplo, você vai colocar na cabecinha de uma bruxa. Nós não vamos fazer bruxa hoje, mas se você quiser colocar na cabecinha da bruxa, aí é só você vir aqui, olha, e fazer uma cavidade aqui com essa esteca redonda aqui, né, com essa parte. E, olha, você aqui vai estar fazendo a cavidade, porque é aqui que vai entrar, por exemplo, a cabecinha, né, de uma bruxa, ó. Tá bom? Feito isso, agora nós vamos dar um toque aqui no chapéu, né? Então, por exemplo, eu quero o chapéu aqui, eu quero que ele fique mais fininho aqui em cima, porque eu quero fazer um detalhe. Aí você pode afinar mais aqui. Aí, por exemplo, vou fazer um detalhe, vou fazer ele assim, tá? Prontinho. Aí, por exemplo, tem aquelas listrinhas que a gente normalmente faz. Você pode fazer com tinta, ou você pode utilizar, por exemplo, a mesma cor, ou fazer, por exemplo, com preto. Aí faz um rolinho, ou abre a pasta, né? E corta uma tirinha. Por exemplo, você pode abrir a pasta aqui, eu vou deixar a minha aqui redondinha. Você pode abrir a pasta, fazer retinho e cortar como se fosse uma fita para você passar aqui no chapéu, olha. Então, para grudar aqui no chapéu, tô fazendo esse detalhe aí um pouquinho diferente. Para grudar aí no chapéu, você vai utilizar também a nossa cola com CNC, né, que é o CNC. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui, onde eu quero que fique ali no chapéu, ó. E venho aqui e faço isso. Aqui atrás é só cortar. E faço a emenda aqui atrás do chapéu, vou massageando aqui e faço a emenda aqui atrás. Tá bom? Se você quer um detalhe no chapéu, por exemplo, eu quero colocar um detalhe aqui no meu chapéu, pode colocar de outra cor. Você quer, por exemplo, colocar uma bolinha aí, vamos supor que você quer colocar uma bolinha ou uma flor. Pode fazer com um cortador, faça de outra cor para aparecer e você coloca aqui, ó. Olha. Tá? Aqui e aqui.
Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz, né? Olha, eu fiz aqui do mesmo jeito. Ó, deixa eu mostrar que fiz um fundinho só, que esse aqui é só pra mostrar, não vou colocar ele na cabeça de bruxa nenhuma. Aqui eu abri como se fosse uma fita. Aqui eu cortei o quadrado, aqui eu fiz ela preta, aqui eu cortei um quadradinho. E pintei aqui com aquele... com a cor cobre, e eu cortei e pintei com aquele corante, aqueles pós brilhantes, né? Que a gente dilui no álcool de cereal. Pronto, foi isso que eu fiz, tá? Agora eu vou fazer aqui, vou deixar esse nosso outro chapéu aqui do lado. E agora eu vou fazer a abóbora também, que é super fácil de fazer. Vou fazer ela com esse laranja aqui, ó. Uma cor bem vibrante. Então eu vou massagear aqui. Massageia bem, vê se tem alguma perguntinha aí do pessoal. Né, gente? Conversa comigo, tem alguma pergunta? Se vocês tiverem, vai colocando aí, manda pergunta pra mim. Vocês estão entendendo tudo? Tá entendendo da pasta americana? Tô confundindo vocês aí? Conversa comigo. Porque assim, a gente faz as aulas, né? A gente faz aqui o online, né? A gente faz as lives. Mas, gente, nada substitui o calor humano, né? Vocês aqui perto. Então, é muito desafiador pra gente que tá acostumado a dar aula ficar falando pro celular, né? Mas eu sei que você tá aí do outro lado. Então, a forma da gente se comunicar é você mandando uma pergunta pra mim, você falando alguma coisa, tá bom? Então, essa aí é a forma de você participar aqui junto da aula aqui comigo, tá? Então, olha, a mesma coisa, eu massageei e eu vou agora deixar essa minha pasta bem lisinha para fazer uma bola. Tem que ser uma bola, né? Não pode ficar oval. Tem gente que não consegue fazer bola. Tem gente que sempre deixa, né? Fica sempre oval. Normal. Aí, pegando o hábito aí, vai fazendo. Olha, fiz a minha bola. Agora eu vou pegar o cortador, um marcador. Pode ser um marcador assim. Eu vou segurar aqui em cima, vou dar um apertãozinho aqui, ó. Vou apertar aqui um pouquinho e eu vou fazer aqui uma marcação. Não tem importância se acontecer isso aqui. Ó. Então, primeiro eu faço dos 4 lados. Essa minha pasta, como eu coloquei CNC nela mais cedo, bem mais cedo, ela tá bem mais firme. Essa também eu coloco um pouquinho de CNC nela, tá, gente? Então, eu faço dos 4 lados. Depois, eu venho separando de novo os gomos, olha. Faço aqui, aqui, aqui e aqui. Prontinho. Se você quiser vincar mais, né, deixar mais marcado, ó, você vem aqui, realça. Prontinho, ela já tá começando aí a ficar uma abóbora, né? Agora eu vou fazer só a parte de cima dessa nossa abóbora. Eu vou fazer com preto, tá? Só porque, para mim não ter que tingir, eu não tenho uma pasta aqui colorida verdinha. Então eu vou fazer com preto. Eu vou fazer cinza, melhor. Eu vou fazer com preto com um pouquinho de branco. Pra não ficar tão escuro, né? Ó, vou pegar só um pouquinho de branco aqui. Vou misturar, vou tirar esse. Vou pegar mais branco pra ficar um cinza. Só vou misturar um pouquinho pra poder fazer essa parte de cima, que também é fácil, muito fácil. Olha, ficou esse cinza. Mas vocês podem fazer em cima ele marrom, verde, tá? Pronto, ficou essa cor aqui, pra mim tá ótimo. Então, olha como é fácil fazer. Fiz a bolinha, né? Fiz uma coxinha alongada. Depois, sempre a gente começa com uma bolinha. Depois, normalmente a gente faz uma coxinha, dependendo do que você vai fazer. Agora, eu vou cortar nessa parte que tá mais gordinha aqui, eu vou cortar assim. Agora, eu venho aqui e corto novamente. E aqui, novamente. Então, ficou assim, olha. Então, praticamente ele já tá aqui no formato que eu quero. Aqui em cima eu posso afinar um pouquinho mais, se eu quiser fazer um detalhe aqui, ó. E a mesma coisa, eu vou pegar um pouquinho de CNC, que é a nossa cola, que eu já falei pra vocês, né? Eu vou afundar aqui um pouquinho, ó. Pronto, só fiz aqui pra receber esse nossa parte de cima aqui da nossa abóbora. Se você quiser recortar mais aqui, né, pode recortar mais de um lado e do outro, tá? Mas aí a nossa abóbora já tá prontinha. Tá semi-pronta, né? Porque falta pintar a nossa abóbora aí só pra dar um detalhe nela. Tá bom? Vou mostrar aqui a que eu fiz uma outra menor. Essa eu fiz verde, tá vendo? Aqui em cima. Eu fiz verdinho. E aqui na lateral, olha, tá vendo que ela tá com um efeito? Aqui na lateral eu passei o corante em pó. Só peguei corante em pó e passei aqui do lado. Daqui a pouco nós vamos fazer isso nessa outra aqui que eu fiz, tá? Eu vou passar o Liquigel Arcolor. Em todo o meu desenho.
Para vocês, eu vou utilizar o corante em pó, pincel, corante em pó e pincel. Então, o que eu vou fazer aqui é pegar um pouco, deixa eu pegar um papel aqui, um papel toalha, que é sempre bom ter um papel. Vou colocar aqui, ó. Eu vou pegar um pouco do pó, esse pó aqui é aquele pó decorativo. Então, eu vou pegar esse pó decorativo e vou colocar aqui no meio e um pouquinho aqui do lado, ó. Esse aqui é o laranja mesmo, porque a nossa pasta, ela é brilhante. Quando eu coloco esse pozinho aqui, ele vai ficar fosco, né? Então, parecendo assim que essa abóbora tá meio velha, assim, meio passada. Mas isso faz parte aí da brincadeira, né, do Dia das Bruxas, tá? Então, eu passo aqui, tá bom? Esse, eu passo aqui. Pronto. Esse aqui eu usei o laranja. Agora eu vou pegar o marrom, que é pra mim poder dar profundidade aqui no meu, na abóbora, tá bom? Então, eu vou pegar o marrom. Também é um pó decorativo. E eu vou passar aqui no meio, ó. Se tiver excesso, você tira o excesso, ó. Isso aqui é pra dar uma profundidade na abóbora. Foi isso que eu fiz naquela outra pequena, na menor. Olha. Ela já não fica com um aspecto diferente? Coloca aqui em cima. Isso pode fazer antes de colocar essa parte, tá? Do cabinho, do talinho dela aqui, do cabo dela aqui em cima. Então, faço isso aqui nela toda. Aqui eu posso tirar um pouquinho o excesso. Prontinho, olha. Ela já fica com um visual diferente, né? Tá pronto, foi isso que eu fiz na outra abóbora. Aqui em cima, se você quiser passar um verdinho, também pode passar, tá bom? Isso aí, faça esses detalhes, porque fica diferente aí o trabalho, né? O nosso fantasminha, eu vou passar em volta dele. Lembra que nós fizemos aquele fantasminha? Ah, a gente tem que colocar o olhinho nele, né? Caveira também, do mesmo jeito. Eu recortei, colei o olhinho. Aqui, pra fazer a boquinha, aqui, olha, pra fazer a boquinha aqui, eu utilizei essa caneta aqui que é pra bolo, né? Própria pra bolo, tá bom? Então é só isso. Esse bolo que eu fiz, eu usei aqui embaixo, eu usei a chocopasta da Arcolo. Deixa eu ver se ela tá aqui. Tá. Olha, a chocopasta, deixa eu mostrar aqui. A chocopasta, ela também vem na mesma embalagem, assim, né? A embalagem é a mesma da pasta americana. Só que aqui em cima vem escrito chocopasta. E, gente, ela tem a cor e o sabor de chocolate, tá? Olha, a cor é bem escura. Olha, pra chegar nesse tom aqui, eu misturei um pouquinho da pasta branca, pasta americana branca, com essa aqui, tá? Então, eu usei meio a meio e abri a pasta e coloquei aqui embaixo a minha placa, coloquei aqui em cima. Aqui eu fiz uma textura, né, como se fosse um chão, né? Então, eu só dei uma textura, usei mesmo uma placa de textura e fiz isso. E em cima aqui eu usei a nossa pasta colorida, que é a nossa pasta roxinha, tá?
Então, agora eu vou começar a montar e vou começar a colocar as coisas aqui no nosso bolo. Então, para colar, eu vou utilizar aqui a nossa cola de CMC. Então, eu vou colocar o bolo aqui do lado um pouco, para eu poder ver o que eu tô fazendo, né? Então, eu vou colar aqui. Eu venho com o meu fantasminha, eu quero colocar o fantasminha aqui embaixo. Eu passo uma cola de CMC nele. Vou segurar um pouquinho aqui, para ele colar. Ó, vai ficar assim. Eu tenho várias coisas que eu fiz. Ah, vamos colocar esse aqui que a gente... O nosso morceguinho aqui. Tudo eu tô passando a colinha de CMC. Por isso que não pode deixar as pecinhas ficarem muito duras. Porque senão você não consegue dar movimento pra ela, né? Se ela ficar muito durinha. Vamos colocar essa caveirinha aqui. Aí você vai espalhando, vai escolhendo aí o local no seu bolo e vai espalhando aí os elementos, né? Vou colocar mais um fantasma. Vou encher de fantasma. Tem alguma perguntinha aí? Não? Estamos tranquilos, gente, de perguntas? Vou colocar o gatinho preto. Ó, o gatinho. E do lado de cá eu vou colocar mais um fantasminha. Você pode colocar aí na lateral toda. Eu só vou colocar esses aqui pra gente poder fazer a parte de cima. Tá bom? Aí agora nós vamos colocar na parte de cima. Então esse aqui, quando eu falei com vocês, né? Esse meu bolo cenográfico, né? Então, vou introduzir palito nele aqui, vou escolher aqui onde vai ficar. Então, essas lápides que nós fizemos, e a gente pode colocá-las aqui em cima. Vou colocar palito nelas também, olha. Vou tirar aqui. Não vou colocar o palito inteiro. Então, eu vou escolher, por exemplo, vou colocar aqui. Aqui atrás eu vou colocar a lua. Essa é a frente dele, né? Então, aqui eu vou colocar a lua. Aqui, assim, eu vou colocar as minhas lápides. Então, eu já vou furar aqui um pouquinho, ó. Vou passar uma cola aqui, vou colocar o palito aqui. Lembrando de avisar para as pessoas que tem palito, né? A mesma coisa no outro. Pode colocar mais pra frente, por exemplo. Deixa eu furar aqui primeiro. Dá um distanciamento aí. Furar, porque como esse aqui é um cenográfico, então a gente tem que, né, furar antes de colocar. Vou furar aqui já, porque eu vou colocar daqui a pouco a nossa lua aqui atrás. Aí, por exemplo, eu quero colocar esse fantasma aqui que eu fiz. Então, ele tá com um cabinho, tá vendo? Esse cabinho que eu coloquei aqui é um cabinho branco. Aí eu quero colocar ele aqui. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Furar aqui. Aí, por exemplo, eu quero dar esse movimento aqui pra ele, como se ele estivesse assustando aqui, ó. Fiz morceguinho assim também. Então, quero colocar um morceguinho aqui. A mesma coisa. Deixa ele mais assim. Opa. Aí você vai colocando no seu bolo todo. Eu vou colocar mais um morcego aqui. Deixa eu virar pra mim só um minutinho pra eu poder ver como que tá. Isso. E agora você pode colocar aí a sua... Essa aqui eu acho que eu vou colocar... Não, vou colocar aqui em cima. Pode colocar outra aqui em cima também. Ficou muito? Não. E agora é só colocar aqui a nossa lua. E eu fiz... eu vou colocar o nosso chapéu, né? Aqui embaixo, um local pra colocar o chapéu. Vamos colocar um chapéu da bruxa aqui embaixo. Prontinho, gente. Aqui agora eu vou colocar... eu fiz uma aranha também. Ó, vou colocar uma aranha aqui. Vou colocar assim como se ela estivesse escalando o bolo. Vou colocar ela aqui, ó. Aqui em cima. Vou colocar um pedacinho de palito nela. E vou colocar também a colinha de CMC. O palito ficou muito pequeno. Prontinho. Aí eu venho aqui. Opa. Coloco aqui a aranha aqui em cima.
Pronto. Agora é só pegar a nossa lua. Acho que esse meu morcego aqui, ele tá teimoso. Prontinho. Aí, gente, a nossa lua... Ah, tem um outro fantasma que a gente fez aqui, ó. A nossa lua, eu vou... ver se eu consigo tirar aqui. Vai indo, a gente vai usando tanta coisa, né? Ah, seria legal mostrar, né, pro pessoal. Tá dando pro pessoal ver aí? Não. Então, eu venho aqui, olha, com bastante cuidado. E tiro o meu papel. Olha. Eu vou colocar aqui atrás. Pronto. Prontinho. Deixa eu tentar tirar aqui. Bom, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Algo que vocês queiram falar? Falem agora. Gente, como eu falei com vocês, né? Meu nome é Marina Lourenço. O meu Instagram é o Truque de Chefe. Eu sempre posto algumas dicas, os trabalhos que eu faço também. Se você, né, quiser dar uma olhadinha lá nas minhas redes sociais, tenho o maior prazer de ter você também por lá. E eu agradeço muito aí a parceria, né, da Arcolor. Então era isso que eu tinha para poder passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e possa fazer aí um bolinho, né, um lindo bolo pro Halloween e Feliz Dia das Bruxas. Beijos e até o nosso próximo encontro.